Nesse vídeo eu vou explicar para você exatamente como que funciona a questão da sua aposentadoria brasileira, caso você vá morar no exterior, a questão da tributação, como que fica e eventualmente também regras que se você está trabalhando uma parte no Brasil, trabalhando um outro período no exterior, você tem que ficar atento para que eventualmente você consiga ter uma aposentadoria. Aqui eu estou trabalhando com aposentadoria pública no Brasil e no exterior também, certo? Então regras gerais que você precisa ter em mente. É um vídeo curto, é um vídeo direto, então tenho certeza que você vai gostar. Pode ser muito útil para você, caso você vá morar no exterior, ou para outras pessoas que também já estejam no exterior, tendo algum relacionamento com o Brasil, por morarem aqui antes e terem se mudado ou não. Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. É essencial a gente entender sobre a aposentadoria pública, porque complementa muito bem a questão da aposentadoria independente, autônoma, que você faça com os investimentos, que nós comentamos muito neste canal aqui. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores mobiliários e neste canal trago para você justamente como estruturar uma carteira de aposentadoria global, incluindo também, querendo ou não, ali a parte de previdência pública, que é importante que você conheça. Embora a gente saiba que os estados tendem a reduzir os benefícios, é importante que você conheça as regras gerais, certo? E também não deixe de observar mais informações no link aqui da descrição sobre a nossa consultoria financeira da Auction. A Auction orienta você através de análises concretas sobre a sua situação, sobre a forma mais eficiente tributariamente e eficiente em termos de alocação, para que você consiga montar a melhor carteira de investimentos possível, seja no Brasil, seja no exterior, em renda fixa variável, observando todo o seu patrimônio e as suas necessidades pessoais. Para você agendar uma reunião gratuita, basta clicar aqui no link da descrição. Tudo bem? Então vamos aqui direto para o nosso conteúdo, falando aqui grosso modo, né, sobre aposentado brasileiro no exterior, ou como que você vai trabalhar para ter uma aposentadoria pública, né, do Brasil morando no exterior ou não. Certo? Então aqui nós vamos trabalhar com tributação brasileira de proventos de aposentadoria brasileira, né, pago para você que eventualmente vá morar no exterior, vai querer ser um aposentado no exterior. Algumas regras, né, para você obter a aposentadoria brasileira, tendo morado parcialmente em mais de um país. Então você morou no Brasil, você morou nos Estados Unidos, em Portugal, no Reino Unido, por exemplo, e também como garantir, né, que você receba a aposentadoria brasileira, mesmo que você more no exterior mais tempo, eventualmente ou nunca tenha trabalhado no Brasil. Primeiro ponto que você tem que entender é que, naturalmente, você estava, caso você seja originalmente um cidadão brasileiro ou tenha a origem brasileira, você era um residente fiscal brasileiro. Quando você decidiu ir para o exterior, você, teoricamente, deve ter feito uma comunicação de saída definitiva para se tornar um não residente fiscal brasileiro, né? Nesse caso, quando você é um não residente fiscal brasileiro, você não tem mais aquela obrigatoriedade de todo ano fazer a sua declaração anual de ajuste que o pessoal que mora no Brasil precisa fazer, né? Consequentemente, se você tem uma aposentadoria, um benefício de aposentadoria do Brasil, então você trabalhou no Brasil, você cumpriu os vários requisitos e você ganhou ali o seu direito de ter uma renda brasileira. Se você se torna não residente, eu me aposentei no Brasil, quero ir morar na França, por exemplo. Beleza, você pode morar na França, mas veja que nesse momento o Brasil vai continuar tributando você, só que será uma tributação exclusiva na fonte, não vai ser mais aquela tributação que poderá ser ajustada no ano seguinte, ela é definitiva, né? Então não tem mais o ajuste anual, então você vai perder de maneira definitiva a cada mês que você recebe, o governo brasileiro vai tributar você, né? E quanto que teoricamente é essa tributação? Recentemente, o STF ele declarou que a tributação anterior, né, até recentemente, salvo engano, de 2023-24, era de 25%. Então, se você recebesse lá 10 mil reais de aposentadoria, você seria tributado em 2.500 reais diretamente. Isso foi considerado inconstitucional, então não mais é válido. E a partir de agora, né, você tem a mesma tabela progressiva do Brasil, que vai de 0 a 27,5%, só que ao invés de ser tributado de maneira progressiva com ajuste no ano subsequente, aqui você tem um desconto na fonte que é definitivo, né? Então, agora temos aquela isenção até 5 mil reais, a partir de 7 mil e poucos reais por mês, você já é tributado em 27,5%. Então, essa aqui é a tributação de acordo com as faixas de valor que você recebe. Se você recebe menos do que 5 mil, você será isento. Acima de 7 mil e poucos reais, você será tributado em 27,5%. Mas veja que essa regra de tributação ela é válida tanto ali se você recebe uma aposentadoria pelo regime geral de previdência social, que é basicamente se você trabalhou como CLT no Brasil, privado, enfim, né? Como se você foi um servidor público brasileiro pelos regimes próprios de previdência social,
Em ambas as situações, você vai ter uma tributação exclusiva na fonte pela tabela progressiva antes de o capital chegar lá no exterior, né? Então você tem o capital que vem do Brasil, para chegar no exterior ele vai ter essa tributação. E veja também que para você ter o direito de receber a aposentadoria brasileira, né, pode ser considerado para que você tenha o tempo de carência mínima, o tempo de contribuição mínima, o que a gente chama de totalização, que nada mais é do que a soma do tempo contributivo em mais de um país, caso você tenha morado em mais de um país, né? Então, você trabalhou um tempo no Brasil, você foi para o exterior, trabalhou um tempo no exterior e, teoricamente, né, o ideal para você é que você some o tempo de trabalho no Brasil com o tempo no exterior para que você cumpra o tempo mínimo de aposentadoria para receber a aposentadoria brasileira, seja para receber também uma aposentadoria estrangeira, caso você tenha trabalhado muitos anos em outro país. O Brasil normalmente tem alguns acordos previdenciários, não se confundem com os acordos tributários, com outros países, em que eles determinam normalmente que pode ser feita essa soma de tempos trabalhados, né, de tempos de contribuição, para atingir os requisitos mínimos em cada país. No Brasil, normalmente é 15 anos, né, de carência, em outros países pode ser mais ou menos, mas normalmente cada país paga de maneira proporcional, né, ao tempo trabalhado. Então, se você trabalhou ali 2 anos no Brasil e trabalhou 30 anos no Paraguai, por exemplo, o Brasil vai pagar a aposentadoria sim, porque você cumpriu o requisito mínimo de 15 anos trabalhando no Brasil, tem que ter a idade, por exemplo, se for uma aposentadoria por idade, mas o Brasil vai pagar somente proporcional a 2 anos e não vai pagar tudo, né? E o outro país paga de maneira proporcional. Isso quando existe um acordo previdenciário, né? Então isso é o que a gente chama de totalização, que é a soma do tempo contributivo. Não acontece para todos os países, mas para vários já acontece. E buscando responder essa pergunta para você, eu peguei principalmente onde que vivem, né, os brasileiros no exterior, né? Então a gente tem grande parte dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros que moram no exterior, que moram aqui nos Estados Unidos. Muitos deles moram também ali em Portugal, alguns na Espanha também nós observamos, na Inglaterra são os principais pontos e no Japão também. Então peguei aqui os principais pontos para trazer para você, né, algumas regras específicas que existem com estes países. Em relação aos Estados Unidos, existe um acordo previdenciário que permite essa totalização, não existe um tratado de bitributação, então teoricamente seria permitido ocorrer, né, o pagamento dessa aposentadoria, seja pelo Brasil, seja pelos Estados Unidos, com as regras que se ajustam, mas em relação à tributação poderia haver uma bitributação, mas é permitida a reciprocidade tributária pela Receita Federal, então se você já teve uma retenção nos Estados Unidos, você pode abater no Brasil, então, embora não tenha o tratado de bitributação, o efeito prático é que você tende a não ser bitributado nos Estados Unidos e no Brasil. Quando a gente vai para Portugal, né, Portugal obviamente era a antiga metrópole brasileira, né, então a gente tem ali uma proximidade maior, existe um acordo previdenciário desde 1991, acordo de bitributação também, então tem ali um acordo para somar os tempos de contribuição, já está tudo muito bem ajustado aqui em relação a Portugal. Quando nós passamos para o Japão, existe acordo previdenciário desde 2012 que cobre idade, invalidez e pensão por morte, não cobre aposentadoria por tempo de contribuição. Essa daqui cada vez mais rara, né? No Brasil, hoje em dia quase todo mundo vai se aposentar por idade, né? É muito mais comum. Quando a gente vai para o Reino Unido, até aqui é interessante, eu tenho até familiares que moram no Reino Unido, muitas pessoas vão para lá porque a renda é maior, não tem acordo previdenciário, né? Isso significa que se você trabalhou um tempo no Brasil, né, e você depois trabalhou aqui no UK, no Reino Unido, você não vai poder, né, fazer a soma dos tempos contribuídos. Se você quiser receber a sua aposentadoria pelo Brasil, você tem que continuar contribuindo mesmo trabalhando no Reino Unido, né, o que é interessante, eu vou trazer esse ponto aqui para você. E um outro exemplo é o Paraguai e Espanha, né, que são países ali, Paraguai tanto do Mercosul, a Espanha do convênio ibero-americano, né, que também tem um tratado de bitributação com o Brasil, então elas também têm, ambos os países têm acordos aqui que permitem um ajuste muito fácil, né. Em relação a essa possibilidade de duas aposentadorias, né, então tem alguns países que têm a possibilidade de totalização, que eu mencionei, que é a soma, né, de períodos contributivos para ter aposentadoria, seja no Brasil, seja no outro país, cada um pagando proporcionalmente a sua parte, ou você pode ter aposentado, no caso, períodos de contribuição concomitantes,
benefícios, né? Então, eu fui trabalhar no Reino Unido e no Brasil, teoricamente eu saí do Brasil, mas eu continuei contribuindo pelo Brasil, então vou ter direito a ter duas aposentadorias, porque o Reino Unido não tem acordo com o Brasil, então não permitem, né, esta soma de períodos contribuídos para que você tenha, para que você cumpra os requisitos em cada um dos países, né? E você pode, portanto, como brasileiro que mora no exterior, permanecer contribuindo, né? Permanecer contribuindo como segurado facultativo, permanecer pagando Previdência Social no Brasil, caso você queira. Obviamente, sempre será um valor pequeno, né? Na maior parte das vezes, em relação ao valor que você tende a receber de aposentadoria, mas esse aqui só em relação aos critérios. Tudo bem? Outro ponto também, né? Em relação a essa contribuição facultativa, você pode escolher pagar 20% de qualquer valor até o teto do INSS, que fica próximo a R$ 8.000, para ter aposentadoria por tempo de contribuição ou não, ou 11% aqui somente sobre o salário mínimo, que dá hoje R$ 178 mais ou menos, tá? E para que você tenha somente aposentadoria por idade, né? Muitas pessoas fazem isso, é um valor relativamente bem baixo, só para contar o tempo e contar o tempo de carência, caso a pessoa algum dia queira voltar ao Brasil para se aposentar aqui ou queira ganhar um salário mínimo brasileiro morando no exterior. Eu sei que é pouco, mas é somente um vídeo explicativo em relação a isso, certo? Temos também, né? Você pode, portanto, contribuir nos dois países ao mesmo tempo, por 3 motivos principais. Primeiro, para otimizar o valor da parcela brasileira do benefício, né? Mesmo em países com acordo. Então, mesmo que você vá morar ou trabalhe em um país que tem acordo, como Portugal, como Paraguai, você pode querer continuar a pagar a Previdência brasileira para aumentar o tempo total, teoricamente, né, de benefício e melhorar o cálculo do seu benefício, caso seja interessante para você. Outro motivo também é cobrir benefícios que o acordo não possui. Por exemplo, com o Japão não tem aposentadoria por tempo de contribuição nesse acordo. Então você pode contribuir no Brasil com 20% para que você tenha esse benefício, caso seja interessante para você, tá? E outro motivo é garantir proteção previdenciária brasileira em países sem acordo. Eu mencionei no caso do Reino Unido, né? O Reino Unido não tem acordo com o Brasil, então caso você queira receber a aposentadoria brasileira, você tem que continuar contribuindo pela Previdência Social brasileira, né? Então, eu mencionei países sem acordo, você pode, né, pode ter que contribuir para ser a única forma, né, de você preservar o tempo de contribuição brasileiro e ter aposentadoria pelo Brasil. Caso países que tenham um acordo amplo, né, você teoricamente já tem esse benefício de totalização, que é a soma dos períodos contributivos, então é uma decisão de otimização para aumentar o valor da parcela. E o último ponto é países que têm acordo parcial, caso você queira ter ali uma complementação, tá? Então essas são as principais regras que eu queria trazer para você, caso você more em outro país e tenha morado parcialmente no Brasil, tenha contribuído em ambos os países, ou caso você seja um aposentado no exterior, para você entender como que agora, recentemente, com essa mudança da decisão do STF, passou a ser a sua tributação, não mais em 25%, é agora de maneira progressiva, geralmente. Para o pessoal que ganha até R$ 8.000 vai ser menos do que 25% pelo INSS. Para quem ganha ali para quem é um servidor público e recebe mais do que isso, eventualmente a sua tributação poderá inclusive até aumentar acima de 25%. É difícil, mas é possível, tá? Então, se você se interessa por essa questão de otimização fiscal tributária, não deixe de ver as nossas informações sobre a nossa consultoria de investimento. Nós fazemos gestão também, caso você queira delegar totalmente para uma análise totalmente profissional, sem conflito de interesse. A gente nunca vai ser comissionado por um produto que coloca na sua carteira. Aqui no link da descrição você pode entrar sem nenhum compromisso, você pode marcar uma reunião gratuita para um diagnóstico preliminar e a gente conversar com você para entender como que a gente pode lhe auxiliar no seu caso. Então é muito interessante que você clique aqui, preencha o formulário e a gente entra em contato com você. Tudo bem? Se você gostou, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!